Muito boa noite, seja bem-vindo ao Em Debate aqui na TCV, com os deputados indicados pelos partidos com assento parlamentar. Estamos a vir de uma semana em que o foco se pôs em grande medida sobre os municípios. Tivemos o Conselho da Concertação Territorial, que reuniu o Governo e as câmaras municipais. O Executivo reafirmou uma visão de médio e longo prazo alinhada com o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável e a territorialização dos ODS, levando em consideração os planos de desenvolvimento dos municípios, mas também avançou que vai implementar algumas medidas para promover a convergência social e corrigir as assimetrias de desenvolvimento económico entre as ilhas, em linha com os dados do Índice da Coesão 2023, do INE, apresentados na reunião e divulgados seguidamente aos órgãos da comunicação social e que apontam também significativas assimetrias económicas entre as ilhas. Comparando com os resultados de 2022, 7 municípios mantiveram as posições que ocupavam em 2022. 4 municípios, portanto, 4 municípios melhoraram as suas posições, enquanto que 11 pioraram as suas posições. Os dados apontam também pelo aumento de assimetria entre os municípios, com os municípios mais desenvolvidos a distanciarem-se dos menos desenvolvidos. O Governo, através da tutela da coesão territorial, apresentou o programa de fomento económico, fomento produtivo, um conjunto também de medidas articuladas a ser desenvolvido, bem como um instrumento de correção das assimetrias a ser transformado em lei e que vai concentrar esforços nas ilhas com mercados diminutos, por exemplo, a Brava, o Maio e também São Nicolau, para ajudar a promover e vencer as dificuldades dessas ilhas. Estes dados surgem também numa altura em que no Parlamento se projeta debater o novo Estatuto dos Municípios. O PAICV, diga-se de passagem, já tem uma proposta e aguarda-se também uma outra, já tem um projeto de lei e agora aguarda-se uma proposta do Governo que deverá consensualizar as diferentes posições. São os nossos convidados. O deputado António Monteiro, em representação dos deputados da UCID, a quem cumprimentamos e agradecemos uma vez mais por vir ao Em Debate. O deputado João Gomes, em representação do grupo parlamentar do MPD, a quem também cumprimentamos e agradecemos por ter vindo. E a deputada Rosa Rocha, a quem também agradecemos por ter vindo e que está aqui em representação do grupo parlamentar do PAICV. E hoje começamos pelo MPD, pelo deputado João Gomes. Uma vez mais, boa noite e seja bem-vindo ao Em Debate. Senhor deputado, como é que olha então para os dados do Índice da Coesão Territorial? Portanto, este índice que avalia o desempenho de cada município no contexto de desenvolvimento nacional, assim como também as disparidades entre os diferentes concelhos, com alguns municípios a melhorarem a sua posição e outros claramente a não conseguirem acompanhar, a ficarem para trás, mas também para soluções que se desenham, saídas do Conselho de Concertação Territorial, nomeadamente o Programa de Fomento Económico e o instrumento de correção das assimetrias. Muito obrigado, Sr. Jornalista. Em primeiro lugar, permita-me cumprimentar-lhe a si e aos colegas de painel e a nossos telespectadores. Dizer-lhe que esses resultados espelham, do nosso ponto de vista, espelham bem aquilo que é a realidade de Cabo Verde, um país arquipelágico, com ilhas, enfim, onde se constata algum grau de desenvolvimento e outras que, infelizmente, não acompanham esse mesmo ritmo. Mas repara, nós, para além enfim, nós não podemos esquecer que, normalmente, nos anos 2020, 2021, 2022, mas sobretudo 2020 e 2021, os efeitos da pandemia, os anos de seca severa,
obviamente, que causaram, portanto, aumentaram as dificuldades que já existiam, e nós não podemos esquecer que, nessas circunstâncias, as chamadas ilhas rurais, ou se quisermos as ilhas mais periféricas, são aquelas que sofrem mais. E nem é por acaso que os resultados apontam portanto, vemos as grandes cidades, não, as cidades maiores, como a cidade da Praia ou a cidade do Mindelo, com valores que, de facto, podiam ser melhores, mas são de considerar aceitáveis, mas em contrapartida nós temos ilhas, maiormente aquelas que são ditas por ilhas rurais, com grandes dificuldades. Além desse facto, nós não podemos esquecer que, não obstante o crescimento económico que ocorreu de 2016 a 2019, ter sido eu diria, muito razoável, à volta de 6%, esse crescimento, por si só, não foi, portanto, não foi capaz, nem seria expectável que viesse a resolver, portanto, o problema das assimetrias que existem. Nós não podemos esquecer que, de facto, veja que o municipalismo é um dado fundamental para Cabo Verde. É algo, portanto, o poder local veio marcar uma etapa no desenvolvimento de Cabo Verde, porque tentou-se corrigir as assimetrias, mas elas eram tantas que, de facto, por si só não seria suficiente, razão pela qual, inclusive, o MPD, a partir de 2014, defendeu, e eu diria insistentemente, que era necessário darmos mais um passo no nosso municipalismo, portanto, no poder local, para uma solução intermédia, que seria, por exemplo, a nível da legislação, porque nós vimos, e é algo que toda a gente, portanto, pode constatar, que, de facto, a centralização excessiva, portanto, é um fator que impede o desenvolvimento de Cabo Verde. E nós tudo fizemos para que, de facto, isso acontecesse, mas não tendo sido possível, eu irei falar sobre isso, mas não tendo sido possível, claro que eu diria que as assimetrias, o desenvolvimento desequilibrado das ilhas é algo que nos preocupa a todos e que este governo está a trabalhar e com forte convicção no sentido que havemos de tomar medidas no sentido de corrigir, não diria resolver, mas pelo menos corrigir esses fatores que impedem o desenvolvimento harmonioso, que de resto eu diria, é algo que a nossa Constituição prevê e que todos temos de trabalhar nesse sentido. Certo, muito obrigado por esta primeira abordagem. Passava agora a palavra à deputada Rosa Rocha, antes de dizer que também em relação ao ICT, o Índice de Coesão Territorial, a média nacional de valor indicador é de 100 pontos e que 8 municípios têm valores acima desse valor, acima de 100, enquanto que os restantes 14 municípios têm valor abaixo dessa média nacional de 100. Senhora deputada, a que se deve então, do lado do PICV, esse fosso que aumenta entre os municípios em posição cimeira com os que afundam ainda mais na cauda e como atacar o problema? Antes de mais, para cumprimentar o senhor jornalista, os colegas do painel, os técnicos da CTV aqui presentes e os telespectadores lá em casa. Realmente, Cabo Verde é um país diverso e insular. Naturalmente, as ilhas têm vocações, têm potencialidades diferentes, têm desafios diferentes. Desenvolvemos, de certa medida, de uma forma global, o país desenvolveu, mas talvez não tenhamos sido capazes de promover um desenvolvimento mais harmonioso desde a independência de Cabo Verde. Existe esse sentimento em algumas ilhas de que determinadas ilhas foram, digamos, mereceram mais investimentos. E é certo que
Nós investimos nos últimos anos nas ilhas turísticas, porque nós tínhamos um objetivo de desenvolvimento nacional. O turismo é um potencial que poderia contribuir para o desenvolvimento do país, e algumas ilhas acabaram por merecer mais investimentos comparativamente às outras e acabaram por se posicionar como mais competitivas. Existe uma mobilidade de determinadas ilhas em direção dessas ilhas turísticas, uma redução da demografia em algumas ilhas, sobretudo as ilhas rurais, as ilhas dependentes da agricultura, e é claro que do outro lado nós temos os problemas no mundo rural. E hoje cada vez mais deparamos-nos com questões que se prendem com este êxodo rural. Ainda há dias noticiávamos que os homens do campo estão com problemas em encontrar jovens ou homens para trabalharem na agricultura. Sim. Na agricultura. Realmente as pessoas, os jovens acabam por procurar emprego, outras oportunidades nas ilhas mais competitivas, e é evidente que as ilhas consideradas ilhas limítrofes e que acabaram por sofrer por falta de competitividade, não consegue segurar a sua população. Santo Antão, por exemplo, as projeções indicam que em 2030 terá perdido 30% da sua população. Isso é grave, é claro que nós temos, isso interpela-nos a todos a definir políticas para estancar esse problema. O país tem um sistema de planeamento e ordenamento do território que foi desenvolvido nos primeiros anos de 2000, apesar da lei de bases ser de 96, e que, entretanto, nos últimos anos tem sido marginalizado. Nós temos os instrumentos de planeamento e ordenamento do território, a Diretiva Nacional, que define um modelo de desenvolvimento policêntrico, solidário, integrado e em rede, e ataca todas as vertentes e tenta ser um instrumento congregador. Mas nos últimos anos esse instrumento tem sido completamente marginalizado. Foram definidos esquemas regionais de ordenamento do território para cada uma das ilhas, que caracterizava cada ilha e definia as suas potencialidades e os investimentos que essas ilhas deveriam ter, e, na verdade, esses instrumentos também têm sido praticamente marginalizados. Nós temos estado a inventar, nos últimos anos, novos instrumentos. Talvez nós estamos a planear demais e a... Quando a senhora fala nos últimos anos, está a referir-se a partir de 2016. E nós temos que partir do princípio que os instrumentos foram aprovados. A Diretiva Nacional foi aprovada em 2013 pelo Parlamento. É um instrumento de desenvolvimento da República e foi aprovado por unanimidade. Não se poderia, digamos, marginalizar um instrumento, a não ser que o Governo tenha medidas que acha que devem ser alteradas, deve levar essas propostas ao Parlamento para introduzir nesse instrumento e não marginalizar, digamos, esse instrumento de desenvolvimento. Portanto, inventou-se outras medidas, a Política Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo, que acaba por ser uma política redutora, apenas para atacar o problema das cidades, do crescimento desordenado das cidades, mas o país tem que ser tratado como um todo. É necessário trabalhar para termos a coesão territorial. E os municípios, do seu lado, têm capacidade de resposta diferenciada. Nós temos municípios com diferentes dimensões, recursos naturais e capacidade de produção de riqueza diferenciados.
E a partir daí, esses municípios acabaram também por seguir ritmos de desenvolvimento diferentes. Nós temos alguns municípios com um poder local mais proativo, com equipas técnicas pluridisciplinares capazes de dar resposta, de elaborar projetos e mobilizar recursos para dar resposta ao desenvolvimento, aos desafios, mas outros municípios não têm essa capacidade. São municípios diminutos que recebem recursos também muito menores, porque o Fundo do Desenvolvimento Municipal acaba por ser proporcional à dimensão de cada município e todos os municípios precisam de uma estrutura que acaba por absorver praticamente os parcos recursos que recebem e não conseguem libertar recursos para investir no desenvolvimento local propriamente dito. Daí que, a pouco e pouco, nós vemos esse fosso aumentar entre determinados municípios com maior dimensão e os outros menores. É claro que esta medida do Governo é salutar. É necessário realmente introduzir mecanismos para reduzir essas desigualdades, essas disparidades. E nós precisamos é de ser pragmáticos. Nós, por vezes, falamos muito, anunciamos muito e, em termos práticos, fazemos muito pouco. E eu espero que, neste caso, face aos resultados que o Governo tem em mãos, adote medidas pragmáticas para colmatar esse problema, sobretudo essa degradação do índice de desenvolvimento territorial nos municípios onde o problema se coloca com maior acuidade, para, pelo menos, estancar o problema e, a partir daí, definir medidas para promover um desenvolvimento mais equitativo e mais justo a nível nacional. Certo. E António Monteiro, como é que, da parte da UCID, olha para esses dados do Índice da Coesão Territorial com estas assimetrias, com a assimetria a alargar-se, a aprofundar-se? Sim, ok. Bem, permita-me, em primeiro lugar, cumprimentar-lhe, assim, aos técnicos da televisão de Cabo Verde, aos meus colegas aqui do painel e a todos os telespectadores lá em casa, quer os que estão aqui em Cabo Verde, quer aqueles que também na nossa imensa imigração poderão neste momento estar a acompanhar a televisão de Cabo Verde. Pronto, nós temos que dizer uma coisa de forma clara. O país é o que é hoje, pelo bem e pelo mal, é o espelho da governação que nós tivemos desde 1975 até esta data. Não houve uma preocupação no contexto nacional de levar o desenvolvimento a todos os cantos do país e preocupou-se e muito em afunilar as questões de desenvolvimento económico, desenvolvimento social, tudo na cidade da Praia. E este estudo é paradigmático porque vem nos dar um exemplo muito claro daqui, na Ilha de Santiago. A cidade da Praia é o que tem o melhor índice, 172,8%, e Santa Cruz, na Ilha de Santiago, é o que tem o menor índice, 69,2 ou 3. Ora, isto é sintomático. Isto para mostrar que os nossos governantes não tiveram em linha de conta a realidade do país. Não conseguiram ver que era necessário fazer apostas em todas as partes do território nacional para se evitar o afunilamento, a concentração em demasia na cidade da Praia e, consequentemente, os problemas advenientes por causa desta mesma concentração. É claro que nós
temos um outro paradoxo. Se lembrar, nós tivemos o crescimento económico de 17,2% em 2022. E de 2022 para 2023, nós temos este índice de coesão territorial a cair. E aqui, mais uma vez, nós perguntamos como é possível termos um crescimento que o Governo diz que nós tivemos, e eu acredito que tivemos, e ao mesmo tempo termos um decréscimo no índice de coesão territorial, o que significa dizer que as pessoas que estão nas ilhas mais afastadas da cidade da Praia, os territórios que estão mais afastados da cidade da Praia, nomeadamente Santa Cruz, não viram, nem de perto nem de longe, o impacto deste crescimento do produto interno bruto cabo-verdiano. E aqui é preciso explicar. No entanto, nós temos que dizer que precisamos trabalhar de forma hercúlea. Porquê? Porque se nós repararmos, 1/3 dos municípios está acima da linha d'água. 2/3 dos municípios estão abaixo da linha d'água. Ora, isto é grave. Isto demonstra um desequilíbrio social, económico e territorial, uma coesão territorial, uma coesão económica e uma coesão social muito díspara, completamente desequilibrado. E nós não podemos continuar neste caminho. O que nós esperamos é que o Governo, com estes dados que iniciou em 2022, possa realmente encontrar mecanismos para que este desequilíbrio gritante em vários territórios, em várias partes do território nacional, possa procurar um balanceamento e possa encontrar um equilíbrio, posso assim dizer, para que as pessoas, quer estejam em Santa Cruz, quer estejam aqui na cidade da Praia, quer estejam na Brava, quer estejam no Maio, em São Nicolau, ou no Sal, ou em Santo Antão, em qualquer parte do território nacional, se sintam mais ou menos acarinhados para que não haja o que nós temos neste momento. O que é possível fazer? Nós entendemos que pode-se fazer muita coisa. Desde logo, disponibilizarmos recursos para estes municípios. Mas não é só recurso financeiro, porque o recurso financeiro pode ser importante, mas mais do que o recurso financeiro é o recurso humano. Porque se nós não tivermos os recursos humanos devidamente capacitados em quantidade e em qualidade, você pode colocar lá o dinheiro. Nesta perspectiva, ter-se-á que, digamos que, arranjar soluções para que as pessoas fixem. Não, mas isso compete ao Governo. Compete ao Governo arranjar estas condições. Porque, repare, todos os jovens que concluem a sua formação profissional, ou a nível profissional tout court, ou a nível superior, procuram a cidade da Praia. Todos. Porque entendem que é aqui que está as melhores condições para o desenvolvimento profissional. Ora, o Governo tem que travar essa situação. O Governo tem que diversificar, tem que deslocalizar determinadas atuações do Estado para que nas localidades as pessoas se possam entrar. Porque o resultado disto é a concentração em demasia de todo o poder político aqui na cidade da Praia. Não houve a preocupação da descentralização, não houve a preocupação de se regionalizar. Portanto, se você não regionalizou, mesmo dentro de Santiago, não se fez isso, não se fez em São Vicente, não se fez em nenhuma ilha de Cabo Verde, o resultado são estes, são tristes, mas é a realidade que nós estamos a viver neste momento. João Gomes, como é que se vai então reverter esta tendência de contínua disparidade e de fazer fixar os jovens, os intelectuais que ajudam a promover mais qualidade nas ilhas? Como é que se... Temos agora estes dados que avança a deputada Rosa Rocha,
que Santo Antão corre o perigo de perder 30% da sua população até 2030, não é? Temos estes dados também que apontam para a fuga do campo, perdão, e também temos, por exemplo, quando olhamos para outros dados, no caso concreto de Santa Cruz, que é um concelho para quem vem de fora, olha o potencial ali existente, mas ao mesmo tempo há alguma coisa a falhar. Olha, em primeiro lugar, permita-me dizer-lhe o seguinte: nós temos que ser pragmáticos e temos que encarar a realidade como ela é. Só podemos resolver o problema se nós reconhecermos de facto que existe um problema. Terá de haver um juntamão dos políticos, dos partidos? Eu acho que os partidos políticos, a sociedade civil, todos nós somos convocados a pôr os pés bem assentos no chão e olharmos o futuro do nosso país e o futuro, aquilo que queremos deixar, para podermos deixar algo melhor às futuras gerações. Mas permita-me dizer-lhe o seguinte: eu não tenho, por mim, o desequilíbrio que existe, portanto, no desenvolvimento das ilhas, ele, infelizmente, é estrutural. Olha, vamos ver uma coisa. Os governos, todos eles, têm trabalhado para evitar, digamos, o aumento desse desequilíbrio. Se não puderem corrigir, mas pelo menos para ele não aumentar. Na verdade, nem todas as medidas tomadas têm surtido os efeitos desejados. Eu vou dizer um exemplo. Peguemos nos governos antes de 2016. E eu não estou aqui a tirar pedras para ninguém. Antes de 2016, os governos que decidiram o MPD investiram, segundo dizem, investiram na agricultura. Investiram muitos milhões na agricultura. Se esse investimento tivesse surtido efeito, ora bem, aquilo que acontece, sobretudo em Santiago Norte, que é das zonas mais pobres do país, onde as assimetrias são maiores, hoje estaria numa posição melhor. Quer dizer que esse investimento, quer dizer que não se fez um investimento. Gastou-se muito dinheiro, e com todo o respeito, gastou-se dinheiro, mas não se investiu. Porque qual foi o resultado desses mais de 6 milhões de contos investidos no campo? 40 mil pessoas vieram do campo para a cidade. E essas pessoas vieram essencialmente para a cidade da Praia. A senhora deputada, a senhora deputada Rosa Rocha, desculpe, fala do planeamento do território que, nos últimos anos, foi postulado a querer dizer que o governo atual não deu seguimento a esses planos. Eu vou dizer uma coisa. Uma coisa é legislar, uma coisa é planear, outra coisa, senhora deputada, outra coisa é, e com todo o respeito, é executar aquilo que se legisla e aquilo que se planeia. É evidente que o governo tem toda a liberdade para os seus instrumentos. Mas eu vou lhe dar um exemplo. Eu já estive ligado ao poder local em São Nicolau e em São Vicente, e em São Vicente coincidiu com o tempo em que se estava, em que o governo quis que todos os municípios, portanto, fizessem os seus planeamentos, e nós em São Vicente fizemos o nosso planeamento, enviámos-lo, portanto, todos os planos foram enviados para o governo e o governo nunca os homologou. Nunca os homologou. Portanto, mas eu não estou aqui a tirar pedras a ninguém. Estou a chamar a atenção porque, de facto, os governos têm liberdade de fazer aquilo que entendem, que o melhor devem fazer para desenvolver o país. Olha, este governo, o governo suportado pelo MPD a partir de 2016, sendo gritante as assimetrias, logo em 2016, no primeiro orçamento, se a memória não me falha, o governo optou por uma medida que é simbólica, a chamada discriminação positiva. Precisamente um determinado valor, precisamente para ajudar aqueles municípios com população inferior a 15 mil habitantes. Aquilo que a senhora deputada diz em relação a Santo Antão é a mesma coisa em relação a São Nicolau. Olha, deixe-me dizer-lhe, a aldeia, portanto, da qual eu sou originário, a escola onde eu frequentei a primeira classe,
Agora, portanto, na primeira classe tem 6 alunos. E estamos já há praticamente 60 anos. Na escola onde eu andei na primária, hoje tem 6 alunos na primeira classe. O que é que quer dizer? Quer dizer que toda a população, portanto, fértil, está em Estância de Brás. Toda a população fértil está fora. Normalmente vai para o Sal. Precisamente os investimentos que se fizeram nas ilhas mais turísticas. Mas o importante é que nós reconhecermos que, de facto, existe esse problema e que esse problema tem que ser resolvido. E é por isso, se me permite, Sr. Jornalista, é por isso que o Governo está preocupado com essa situação, está a trabalhar arduamente para resolver esse problema, como reconheceu ainda anteontem, a senhora Ministra da Coesão Territorial. Dizer que o objetivo fundamental das propostas que agora estão a ser trabalhadas para serem apresentadas o mais, digamos, logo possível e para breve, é precisamente para levar aos ditos municípios com mais dificuldades, às ditas ilhas com maiores dificuldades, levar capital e levar recursos humanos. Nós sabemos que temos municípios que, infelizmente, não conseguem, muitas vezes, perdem oportunidade, porque não têm gente com capacidade técnica para elaborar projetos. Nas câmaras municipais. Nas câmaras municipais. Ora bem, isso não pode continuar a acontecer. Isso terá de ser repensado. Claro, isso tem que ser repensado. Mas está a ser neste momento. Porque, como diz o Sr. Deputado António Monteiro, essas pessoas têm, esses quadros, esses técnicos, esses recursos humanos têm que ser fixados lá. E têm que ser fixados. Claro, os próprios municípios têm um papel fundamental. As câmaras municipais, os órgãos do poder local têm um papel fundamental, porque não é só o Governo. O Governo tem que trabalhar com os municípios e estes com o Governo eu diria, de mãos dadas. Têm que trabalhar, portanto, com o mesmo objetivo, que é reduzir as assimetrias, que é levar o desenvolvimento lá onde ele não existe. Agora, leva tempo, mas o importante é que nós estamos a fazê-lo, o Governo está a trabalhar nesse sentido e nós não temos dúvidas nenhumas que, de facto, se tudo correr bem, esses recursos hão de ser levados lá onde eles são mais precisos. Porque é claro que a Ilha do Sal, por exemplo, é a ilha onde praticamente não há desemprego. Mas não há desemprego porquê? Porque houve investimento. Houve investimento, o turismo é o motor da nossa economia e as pessoas, claro que, se formos a ver hoje, grande parte da população salense é oriunda de onde? De Santo Antão e de onde? De São Nicolau. Isso quer dizer que nós estamos, o Sal está a importar, por isso é que no Sal todos os anos tem que se construir mais escolas. Porquê? Porque são as pessoas que saem das ilhas, portanto, as pessoas em, digamos, idade fértil, que saem das ilhas e vão para o Sal e, claro, que é aí que têm constituem as suas famílias. Portanto, este desequilíbrio é um desequilíbrio estrutural, como eu disse. O Governo reconhece-o, está a trabalhar. Estes dados que agora foram publicados são importantes e são importante instrumento para nós podermos desenvolver políticas que visem, portanto, esse desiderato que é essencialmente, portanto, levar o desenvolvimento àquelas ilhas, àqueles municípios, quando de facto não existem, independentemente daquilo que se disse que se fez no passado, quando na verdade houve situações, com todo o respeito, mas houve situações que se gastou dinheiro, mas não se investiu. Rosa Rocha. Muito bom. Para começar, existe uma retórica em torno dos investimentos realizados no mundo rural e que foram maus investimentos e é por isso que o mundo rural perdeu população. Perdeu e continua a perder. Os fatores são vários. Quem está no mundo rural quer não só ter acesso à base produtiva, mas também quer ter acesso à educação, à formação, à saúde, quer ter vias de comunicação. E, na verdade, os desafios são enormes. Nós temos um país insular em que as exigências são acrescidas.
com 4.033 km², se o país não fosse insular, nós não precisávamos de mais do que um aeroporto internacional. Com certeza. Nós não precisaríamos de mais do que um hospital central, nem de um grande porto. Mas porque nós temos um país insular, o modelo territorial que se desenhou na Diretiva Nacional identificou que infraestruturas básicas deveriam ser implementadas. E o Governo, até 2016, implementou um conjunto de infraestruturas no setor dos transportes aéreos, marítimos, rodoviários, para galvanizar esse processo de desenvolvimento. A nível do mundo rural, qual é o maior fator limitante? É a água, a disponibilidade de água. O Governo investiu na mobilização de água, investiu na melhoria da produção e da produtividade. Só que determinados investimentos, o impacto não é imediato e necessitam de investimentos complementares. O aumento que hoje se propala do turismo, se nós não tivéssemos efetuado os investimentos durante aquela fase, que aumento nós teríamos hoje? Hoje nós tivemos uma boa retoma do setor turístico. Mas porquê? Porque Cabo Verde investiu e bem em infraestruturas que dão suporte ao desenvolvimento do turismo enquanto motor da nossa economia. Mas como é que se pode ter o impacto da construção de uma barragem se a barragem estava sendo concluída em 2015, 2016, para que tivesse impacto, teria que ser implementado os projetos de desenvolvimento agrícola, que já tinham financiamento, e, entretanto, foram sabotados e não foram implementados. A água está retida nas barragens, não é utilizada propositadamente para que o sistema atual no poder diga, vejam só, o PICV investiu em barragens, foi um mau investimento e a barragem não está a produzir. É claro que a barragem era apenas um elemento. E nós temos o caso de Santo Antão. Por exemplo, nós construímos a barragem de Canto Cagara. Nós construímos 5 grandes reservatórios. Fez-se a adoção a partir da barragem para os reservatórios. Era necessário dar continuidade para fazer a distribuição entre os reservatórios e as parcelas. Houve uma cheia de 2016, em 2016. Houve problemas. Entretanto, até hoje, o sistema não foi reposto. Porquê? Exatamente para sabotar, digamos, os investimentos. Nós investimos em unidades de transformação de produtos. Veja, vai aí à Ilha de Santiago, no interior, nós temos 2 grandes unidades de transformação e valorização de produtos agrícolas. Estão fechados, não funcionam. Vamos a Santo Antão, Afonso Martim, fechado, não funciona. Vamos à Ilha do Fogo, à Ilha de São Nicolau, fechados, não funcionam. Portanto, houve investimentos no setor, em diferentes vertentes, um investimento integrado, que poderia potenciar... Que teriam capacidade de reter pessoas, jovens? É claro que a margem de rendimento iria aumentar. O agricultor produz, pode valorizar a sua produção e colocar no mercado. Havia uma ligação entre as ilhas marítimas, até a Ilha do Sal, a Ilha da Boa Vista, e os produtores conseguiam colocar os seus produtos nos mercados turísticos. Com a suspensão desse transporte marítimo, os produtores acabam por não conseguir. Suspensão? Vai a Santo Antão, fala com os rabidantes que levavam os seus produtos para São Vicente e para o Sal e que deixaram de conseguir colocar esse produto no mercado, porque não há transporte marítimo regular. Não digas isso. Não há. E, portanto, um conjunto de problemas que surgiram e que, na verdade, vem suportando uma retórica para mostrar que os investimentos foram errados, mas esses investimentos, para funcionar, este governo teria que os fazer funcionar. Tentar sabotar os investimentos, é claro que vai continuar a afirmar. Vejamos São Nicolau. São Nicolau, a barragem lá está. Receberam um relatório
que a empresa que construiu a barragem tinha que efetuar a correção da barragem, porque os estudos técnicos foram feitos pela própria empresa. Mas é tema para um próximo debate. O Ministério resolveu engavatar e sabotar e continuar a dizer que a barragem está lá e não produz. É certo. claro que não vai produzir. Passa a palavra agora. Já iremos ao deputado João Gomes. Terei que rebater algumas questões. Daqui a alguns instantes. Para já, deputado António Monteiro. Quando falamos destas questões, das assimetrias, vem sempre à tona esta questão da regionalização. Continua a ser um caminho necessário. Há bocado o deputado João Gomes aflorava esta questão. Portanto, continua a ser a regionalização um caminho necessário para o desenvolvimento, pelo menos dessas ilhas e municípios que continuam então na cauda do desenvolvimento em Cabo Verde, ou o assunto já morreu, por enquanto? Não, sem sombra de dúvidas que a regionalização é um caminho. Ou melhor, já deveria ter sido antes um caminho. Mas, infelizmente, as disputas partidárias entre o PICV e o MPD deram para o torto, e quem está a pagar as favas, passo a expressão, é o povo. As pessoas que, infelizmente, não conseguiram ter esse instrumento político potentoso para que realmente as ilhas, os concelhos, pudessem alavancar a sinergia necessária para criar as condições e, consequentemente, poder gerar muito mais riqueza do que aquilo que estão a gerar neste momento. Mas isto é porque os partidos políticos querem controlar tudo e todos. Querem controlar tudo. Querem ter a centralização a partir do Palácio da Várzea, para que, a partir daí, consiga dar diretrizes concretas, como é que se deve fazer, como é que não se deve fazer, quando muitas vezes falta capacidade. Ora, mas nós temos que voltar um pouco atrás para falarmos deste conceito do índice de coesão territorial. Ora, não é um conceito novo, é um conceito muito antigo até. Um conceito que surge em 1957 e que é rebuscado em 1986 por Jacques Delors. E em 1997, em Amsterdã, na Conferência de Amsterdã, a União Europeia assume. E em 2009, em Lisboa, na Conferência de Lisboa, avança. Ora, questiona-se, se é um conceito antigo, se é um conceito muito bem conhecido das pessoas que andam na lide política, económica e social, por que só agora, em 2022, é que nós vamos buscar este conceito para tentar equilibrar o desenvolvimento a nível das ilhas e conseguir fazer a população sentir-se feliz lá onde resolveram eleger para viver. Ora, isto deveria ter acontecido há muito mais tempo. Porque o que está aqui em cima da mesa não é nada novo. É um conceito antigo, é um conceito que mostra muito clara qual o caminho que se deve seguir. E aqui há um aspecto que é determinante, que é a questão da coesão territorial. Não é o índice da coesão territorial, mas a coesão territorial em si. A Rosa Rocha falava um bocadinho no DNOT, Diretiva Nacional de Ordenamento do Território. Ora, para dar-lhe um exemplo, São Vicente não tem um plano diretor. São Vicente não tem um PDM. E é a ilha que está, segundo os dados, na segunda posição. Ora, pergunta-se, é aceitável que uma ilha como São Vicente não tenha um plano diretor municipal? Isso é aceitável? Se pergunta, São Vicente tem um EROT? Tem um esquema regional de ordenamento do território? Quer dizer, se nós não planearmos devidamente o território, todas as ilhas, inclusive os ilhéus, para que o país saiba que recursos territoriais nós temos, como utilizar estes recursos, eu digo-lhe, Jefferson, dificilmente conseguiremos resolver esse problema. Mas se nós
Mas, António Monteiro, formos para a regionalização... Porquê é que nós demoramos em tomar essas decisões que sabemos que têm impacto positivo, então, na vida dos cabo-verdianos? Eu, sinceramente, se soubesse, dizia-lhe, mas não sei. Não sei. Eu aqui acho que é um descaso. É um descaso da classe política. Quer a nível do poder central, quer a nível do poder local. Porque não se entende como é que isto é possível. E qual é o resultado disto? Depois, o território em si é mal gerido, faz-se coisas em determinadas partes do território que não se deveriam fazer, compromete-se o futuro, a todos os níveis, compromete-se o futuro, e depois quem vai ter que arcar com todas as consequências é a população que vive nestes territórios. De maneira que aqui a regionalização poderá trazer uma lufada de ar fresco. Porque, primeiro, irá permitir que as ilhas possam tomar determinadas decisões de forma localizada, possa desenvolver o seu potencial lá onde entender que tem mais valia em termos de desenvolvimento social e económico e, no seu todo, a nível do país, conseguir contribuir de uma forma mais aprofundada com a riqueza necessária para que todo o país, todos nós, de Santo Antão a Brava, possamos ter as condições de riqueza necessárias para podermos distribuir aquilo que as ilhas vão produzindo. Mas não tem havido este consenso por parte dos partidos políticos. Não tem havido. E não havendo este consenso, em termos de procurarmos a regionalização, vamos adiando cada dia mais para longe, cada dia mais, e consequências é o que nós temos, é que as pessoas sentem-se frustradas, as pessoas procuram todos um local onde pensam que é aí é que está a possibilidade de se sentirem realizadas profissionalmente ou em termos familiares, e daí a situação continuar da forma como está. Daí que nós entendemos que é preciso pensarmos profundamente na questão da regionalização, se é política, se é administrativa, não sei, mas dar a possibilidade às ilhas e aos concelhos, um concelho como Santa Cruz, com o potencial agrícola que tem, pergunta-se como é possível estar na cauda. Como é possível? Temos um concelho denominado Celeiro de Cabo Verde. Celeiro de Cabo Verde. Como é possível? Por uma razão simples. Nós ficamos parados no tempo. Porque um jovem que tenha 12º ano hoje, se você lhe der uma enxada, ele vai dizer obrigado. Utiliza a enxada a você. Mas se você lhe der uma maquineta, para a agricultura, ele vai lá. Ele aí já não vai dizer fica com a tua enxada. E nós estamos a pensar nisso? Não, não estamos. Os governos, o Ministro da Agricultura está a pensar nisso? Não está. Vai querer dar-lhe aquele jovem que fez 12º, que se sente, ok, e com razão, com um valor acrescentado. Não, eu na enxada não vou pegar, mas dá-lhe uma maquineta. Crie condições para que ele tenha uma maquineta que, ao invés de fazer 2 buracos por dia com uma enxada, consegue fazer 1000 buracos. Vai ver que vai fixar-se. Coloque-lhe aí médicos, coloque-lhe internet de alta velocidade, coloque-lhe ali vários serviços do Estado para que ele se possa sentir tranquilo. Vai ficar lá. Mas se o Estado, o Governo, não faz absolutamente nada, rigorosamente nada, fala muito e faz pouco, o resultado não é de estranhar o que aqui está. Não é de estranhar os resultados que nós estamos a ter. Portanto, nós esperamos que o Governo, enquanto não avançarmos para a regionalização, que procure dar mais meios financeiros aos municípios, ajudar na questão de recursos humanos, como disse o João Gomes há bocado e bem, para poder melhorar na organização e apresentação dos projetos e, consequentemente, poder dinamizar a própria economia local. João Gomes, esta questão da regionalização para o MPD, como é que encara a questão? Numa altura também que já se começa a falar em alterações ao estatuto dos municípios. É um caminho? Sim, sim. Mas permite-me, Sr. Jornalista, permite-me só um minuto.
eu não quero ser deselegante com a senhora deputada Rosa Rocha, quem o estimo, mas é para lhe dizer o seguinte. E, portanto, a senhora deputada é formada na área, portanto, tem formação nessa área, como já lhe disse, eu respeito, mas aqui estamos é uma questão de política. Permita-me dizer-lhe com todo o respeito que a senhora merece. Senhora deputada, fala-me da barragem de São Nicolau, mas a barragem é feita para reter água. Uma barragem que não retém 1 litro de água não é barragem. Pode ter outra coisa, pode ter outro nome, mas não é barragem. Diz a senhora deputada que o construtor deu um relatório onde dizia que era necessário fazer obras, fazer reparações. Senhora deputada, então como é que o governo, dessa altura, como é que o senhor primeiro-ministro e quase todo o governo em peso foram inaugurar essa barragem com pompa e circunstância? Mataram 3 bois para inaugurar a barragem, senhora deputada. E vem-me dizer que era preciso fazer obras. Então, primeiro faziam as obras, as correções necessárias e depois inaugurar-se-ia. Até porque eu e toda a ilha de São Nicolau iria com certeza beneficiar com essa barragem. Falou-me de Cano de Cagarra. Eu também conheço muitíssimo bem Cano de Cagarra. Sabe uma coisa? Sabe qual é o problema de Cano de Cagarra? É que portanto, a montante, construíram uma estrada, que é a estrada, olha, que vai ser inaugurada este fim de semana, portanto, que era para Cruzinha, e 3 km de estrada, 3 km custaram 400 mil contos cada quilómetro. E sabe qual foi o resultado de tudo isso? Portanto, toda aquela enxurrada, milhares e milhares de metros cúbicos enfim, daquele entulho que tiraram borda fora, que choveu. Em 2016, toda aquela enxurrada foi para a barragem e pura e simplesmente assoreou praticamente toda a barragem. Mas vou agora, permita-me responder à sua questão. Olha, a regionalização, eu estou tentado a concordar em grande parte com o Sr. deputado António Monteiro, e ele sabe que nós defendemos isso em São Vicente e fizemos disso um cavalo de batalha. E honra seja feita, o CID é o partido político que, em Cabo Verde, desde o primeiro momento, desde a sua existência, falou da regionalização, falou, digamos, da descentralização e mais, até foram para a regionalização política, mas nós no MPD, a partir de 2014, mesmo a nível das convenções do MPD, portanto, a regionalização foi sempre tida como, portanto, um desígnio do MPD. A regionalização administrativa, porque é aquela que a Constituição e a Lei de 2010, portanto, permite que se pudesse fazer. Foi com base nisso que nós tentámos, no mandato anterior, fazer, portanto, e levámos uma proposta ao Parlamento e, infelizmente, só o MPD e o CID é que se mostraram disponíveis para aprovar essa lei. Se calhar não era a regionalização que, por exemplo, o CID queria, mas mais vale um pássaro na mão do que 2 a voar, e o CID aderiu. Acontece é que, e as atas estão no Parlamento, acontece é que o PAICV, legítimo, mas o PAICV em nenhum momento se mostrou disponível para aprovar. Eu já li as declarações da senhora deputada Rosa Rocha anteontem, eu creio que ontem foi perguntado a esse respeito, e disse que o MPD não se mostrou disponível. Não. Eu liderei a equipa do MPD e a equipa do PAICV era liderada pelo senhor, então, deputado Manuel Inocêncio. Nunca houve disponibilidade. Marcávamos reuniões, havia sempre uma questão para não se fazer a reunião. Fizemos 2 reuniões, mas naquela, olha, vamos voltar outro dia porque não havíamos. O PAICV apresentou razões outras para não aprovar. Olha, nós, para aprovarmos a regionalização, olha, temos que, propomos que, em contrapartida, se reduza, por exemplo, se faça uma reforma e se reduza o número de deputados. Creio que para 50 deputados ou 52 deputados. E nós perguntávamos, mas espera aí,
Porque 52 e não 54, 50? Qual é o critério? Até porque, quando nós fizemos campanha em 2016, nós debatemos e pusemos no nosso programa, portanto, a regionalização, e o PSV não falou na reforma no sentido de mudar a forma de... portanto, as listas para as eleições tinham que passar a ser listas nominais. Foram questões que não eram, que sequer tinham sido discutidas ou debatidas no Parlamento. Portanto, por essa razão é que não se aprovou o orçamento, desculpem, não se aprovou, portanto, a proposta de lei de regionalização. Eu não digo que fizemos a nossa parte, nós tentamos fazer, não fomos impedidos. O MPD e o CID tudo fizeram para... De qualquer forma, a regionalização terá benefícios para o país? Traria sempre. E trará sempre, eu diria, porque eu não ponho de lado a regionalização. Agora, uma coisa certa, no mandato anterior nós não conseguimos fazê-lo e agora o Governo não quer ficar de mãos atadas à espera até que o PSV algum dia resolva ir para a regionalização. Sabemos que podemos contar com o CID, mas nós não contamos com o PSV. Para já não contamos. Seria bom que viéssemos a contar no futuro. Então, o que é que o Governo faz? Já que não é possível irmos para a regionalização, então não vamos ficar de mãos atadas e vamos avançar para, digamos, incrementar a descentralização. Vamos aumentar o nível da descentralização. E a proposta que o Governo vai apresentar ao Parlamento dentro de breve, e que já foi feita a apresentação pública na segunda-feira passada, portanto, essa proposta é precisamente para, digamos, acelerar a descentralização e de modo a que possamos... Está a falar do Estatuto dos Municípios. Do Estatuto dos Municípios. Em grande parte do Estatuto dos Municípios está a ser elaborado no sentido de levar... Portanto, há muitas competências que eram competências, ou que são competências neste momento do Governo, e que o Governo vai transferi-los para os municípios, precisamente a nível das atribuições para os municípios, precisamente para aumentar o nível da descentralização, porque nós, para o MPD está convicto que essa é a forma de nós, portanto, reduzirmos as nossas assimetrias. Haverá uma convergência, porque temos a proposta, aliás, o projeto de lei já conhecido do PICV, haverá convergências para uma reforma, digamos assim, revolucionária dos municípios? O MPD, o Governo e o MPD, Partido que sustenta o Governo, nós estamos sempre disponíveis para negociar. Aliás, hoje, todos nós no Parlamento demos um grande exemplo disso. Ainda no ano passado, em 2022, o Governo apresentou uma proposta de lei da nacionalidade. O grupo parlamentar do PSV apresentou um projeto de lei também dessa mesma matéria. Nós chegámos à conclusão que era possível chegar a entendimento. Ora bem, criou-se uma comissão paritária dos três partidos, incluindo naturalmente, portanto, os senhores deputados da UCID, e hoje aprovamos no Parlamento, portanto, a nova lei, aquilo que será, dentro em breve, a nova lei da nacionalidade, com a participação das três forças políticas. Portanto, assim como o fizemos para a lei da nacionalidade, gostaríamos de tê-lo feito em relação não só à lei da regionalização, mas também a outras matérias. Como o PICV já entregou um projeto de lei portanto, de novos estatutos, esse projeto já foi distribuído, inclusive, creio que estaria agendado para esta sessão. Sim, portanto, agora é um bom princípio. Mas é importante que os partidos tenham as suas ideias, tenham os seus projetos, porque havendo ideias é possível chegarmos lá. Há algumas questões que, de facto, temos que debater, temos que discutir, mas a ideia, aquilo que fizemos hoje, pode fazer escola. Gostaríamos que fizesse escola. Tive a oportunidade de passar uma breve leitura sobre o projeto de lei do PICV e uma das ideias que me sobressaiu é a questão de, por exemplo, e queria também rapidamente ouvir a sua opinião, antes de passarmos a palavra, porque o tempo também está a voar. Por exemplo, o projeto de lei do PICV fala na necessidade da atribuição ao Presidente da Câmara Municipal do poder de livremente designar os membros da sua equipa
integrar a Câmara Municipal enquanto órgão executivo por excelência do município e entre membros da Assembleia Municipal, deputados municipais, técnicos, por exemplo, ou fora dela. Portanto, sim, sim. Exatamente, a ideia é mais ou menos. Permita-me, rapidamente, eu já li, obviamente que Porque está-se aqui a falar de uma, praticamente... Não, é uma alteração de fundo. É uma alteração de fundo. Mas permita-me só rapidamente... a abertura da parte do... Não, deixa-me dizer, eu ainda não posso dizer porque o grupo parlamentar ainda não se pronunciou sobre esta questão, mas rapidamente, essa ideia que traz o grupo parlamentar do PSV não é uma ideia nova, é algo que, posso dizer, Samora não me falha, em 1998, 2000, a primeira tentativa de alteração dos estatutos do município, eu participei em algumas sessões, portanto, nesse trabalho, era uma ideia que foi apresentada, porque, repara, há aqui uma questão que é, em Cabo Verde, quando nós falamos no Presidente de Câmara, quase que esquecemos os vereadores e outros. O município quer falar com o Presidente de Câmara, Joana, a Rosa já foi Presidente de Câmara, sabe como é que é. O município, se o Presidente de Câmara lhe manda falar com um vereador, ele acha-se, enfim, não aceita de bom grado. Agora, só que há um problema, é que isso, aquilo que seria parlamentarização, portanto, do sistema do poder local, neste momento eu não posso dizer não, agora cheira-me uma lei, um projeto de lei à medida. Cheira-me. Basta ver aquilo que passa, por exemplo, em alguns municípios do país, para vermos que é algo... Municipal da Praia, não, eu não disse. Eu não referi a nenhuma Câmara Especial. Agora, enquanto político, aquilo parece-me uma proposta de lei, um projeto de lei à medida. Agora, é como eu digo... Mas que já se vinha aventando há algum tempo. Já há algum tempo, não? Só que agora, dada a circunstância, inclusive, há ali parte em que se fala, em que na Assembleia, não sei o quê, nos órgãos colegiais, que o Presidente tenha voto de qualidade, isso cheira-me projeto de lei à medida, e portanto, eu não assumo aqui que há medida para negociar, há abertura para negociar, há sempre. Agora, esta se calhar é uma das questões que vamos ter mais dificuldade em negociar, mas não quer dizer que não possamos vir a fazer, porque é desejável que o façamos. Certo. Vamos então passar a palavra à deputada Rosa Rocha. Bem, portanto, me permite, antes de mais, dizer que na política não vale tudo e nós temos que fazer política com seriedade. Na verdade, relativamente à barragem de São Nicolau, a inauguração foi feita quando a barragem foi concluída e o problema surgiu depois das cheias. Portanto, e quando o problema surgiu, fez-se o diagnóstico, identificou-se a solução e a solução estava para ser implementada quando o MPD assumiu o poder e não implementou até hoje. E existe uma solução técnica para resolver o problema. Em relação à Garça, a empresa que executou a estrada é uma empresa de São Vicente. E a presidente da empresa chegou a dizer, o problema daquela estrada, quem criou foi o presidente da Câmara da Ribeira Grande, que forçou a alteração do traçado e criou todo o problema, mas depois acabou por transferir as responsabilidades para o Governo Central. De qualquer forma, a barragem não está assoreada como diz. É evidente que precisa de desassoreamento, todas as barragens precisam, mas mesmo das chuvas do ano passado, ainda a barragem tem água sem ser utilizada. Quer dizer que a barragem estaria servindo para promover o desenvolvimento da agricultura se tivessem sido implementadas as redes de adução e estaria contribuindo para rendimento para algumas famílias daquela região. Passando para essa questão de regionalização, o PSV defende a regionalização. Eu disse e volto a afirmar que, na altura, o MPD não demonstrou abertura para negociar. É um projeto cuja viabilidade exige 2/3. Daí que é necessário sentarmos à mesa para nós encontrarmos pontos de convergência. O PICV considera que a implementação de mais uma estrutura adicional,
que iria aumentar os custos de funcionamento do Estado. Daí que esta medida não deveria ser tomada sem o seu equacionamento no âmbito de uma ampla reforma do Estado. Outras medidas deveriam ser adotadas em simultâneo para reduzir os custos de funcionamento de outras estruturas do Estado e canalizar recursos para as regiões. Essa era a posição do PICV. Se houvesse abertura para trabalhar esta possibilidade, certamente nós teríamos viabilizado, porque nós todos estamos de acordo que a regionalização poderá ser um caminho para reduzir as assimetrias regionais. E ainda estamos a tempo. Eu ouvi a senhora Ministra, na semana passada, afirmar que neste momento está preocupada com o desenvolvimento económico das regiões e depois a gente vai pensar na regionalização. Uma coisa não impede a outra. Nós podemos retomar essa questão da regionalização e a regionalização também impulsionar o desenvolvimento económico das regiões. Portanto, nós não temos que, neste momento, concentrar numa coisa e esquecer a outra. Portanto, e o PICV está aberto para sentar e negociar com o MPD e com o CID para termos uma solução que sirva às ilhas. Relativamente à proposta de estatuto, o PICV tem essa proposta desde 2014. Nós não podemos encarar as propostas com preconceito. Não é uma proposta à medida. Esta proposta foi definida desde 2014. Neste momento é que se encontrou, digamos, a oportunidade para ser submetida para análise. Nós suspendemos a nossa proposta, que deveria ser discutida nesta sessão, para aguardar a proposta do Governo, para sentarmos à mesa e criarmos os entendimentos necessários. Essa questão da parlamentarização é uma necessidade que nós consideramos. Todos nós sabemos que a maior responsabilidade e quem os munícipes veem como uma figura central é o Presidente da Câmara. E a Constituição da República prevê, digamos, uma Assembleia, não é? E um órgão colegial executivo. Portanto, esta proposta não colide com a Constituição da República. Aliás, é o próprio parecer que já foi emitido pela Comissão Especializada de Assuntos Constitucionais, que considera que essa proposta é constitucional. Portanto, é factível e tem, digamos, o objetivo de melhorar o desempenho das câmaras municipais. Por vezes, nós elegemos equipas de vereadores e o Presidente da Câmara tem necessidade de ter uma equipa pluridisciplinar e não consegue porque tem esse compromisso com os vereadores. Se houver desentendimento, não pode substituir. Se um vereador não estiver a responder, não pode substituir. Seria, portanto, então uma mudança de fundo. É uma mudança de fundo e 30 anos depois, ou mais de 30 anos depois do poder local, nós temos que equacionar soluções para os problemas já identificados. Mas também nós queremos limitar o mandato dos presidentes de Câmara. Nós consideramos que é necessário limitar o mandato para evitar outros problemas. Aliás, em Portugal já acontece há vários anos, limita-se o mandato até 13 mandatos. Portanto, o artigo 122 da Constituição da República diz que nenhum cargo político pode ser exercido a título vitalício. E estabelece. Portanto, nós não podemos ter presidentes de câmaras vitalícios. E é um princípio que se pode discutir. E que vamos ter que discutir e esperamos que seja solucionado, porque perde-se dinamismo, perde-se capacidade de inovação, cria-se redes de clientelismo, etc. E nós temos que evitar isso para promover, para acelerar o processo de desenvolvimento local. António Monteiro,
em relação a esta questão de mudanças no Estatuto dos Municípios, com aquilo que já foi dito, ao que se prevê para os presidentes das câmaras municipais, mas também já nesta questão da limitação de mandatos, já agora. Bem, o que nós entendemos, pronto, conhecendo o projeto de lei do PICV, em primeiro nós temos que dizer que essa questão da parlamentarização do municipalismo, pronto, realmente o PICV apresentou isto já há algum tempo atrás, até que na altura nós a UCID mostrávamos alguma resistência em aceitar esta situação, porque do nosso ponto de vista a eleição de um vereador daria mais garantia ao eleitor de forma direta do que a nomeação pelo presidente. No entanto, nós entendemos que é uma ideia interessante, tendo em conta as vivências que nós temos neste momento, quer a nível da Câmara da Praia, quer a nível da Câmara Municipal de São Vicente, onde há uma tensão muito forte e que cria dificuldades no funcionamento normal destas duas câmaras municipais em Cabo Verde. Daí que, face a essa situação, a probabilidade de debruçarmos sobre este tipo de eleição, onde que se apresenta ao eleitorado uma única lista que, em função do número de eleitores, pode ir até 23 membros para municípios que tenham mais de 15 mil eleitores. Pronto, é um assunto que eu acho também que deve ser discutido, porque 15 mil eleitores, do meu ponto de vista, é pouco. E depois, a partir desta lista, pronto, a lista que tiver um maior número de votos, aqui já é de forma clara, a lista que tem maior número de votos será o presidente da Câmara Municipal. E ele vai construir a sua equipe. O que é que há de bom nisto? Se nós repararmos, os partidos políticos todos, acima de tudo os partidos que têm menos capacidade financeira, como o caso da UCID, temos grandes dificuldades em convencer um cidadão a participar da lista. Grande dificuldade. Uma coisa é convidar um grande técnico para participar de uma campanha eleitoral, a ver se será eleito vereador. Outra bem diferente é convidar esta mesma pessoa, que se reconhece a sua capacidade em vários níveis, quer como pessoa, como técnico, pronto, em todos os níveis. Outra coisa é convidá-lo depois das eleições para fazer parte da equipa como vereador. Ali ele já terá menos resistência em aceitar. Provavelmente aqui nós poderemos ter um ganho significativo em termos da qualidade dos políticos que irão gerir os municípios de Cabo Verde. E aqui nós temos que reconhecer que poderá ser um extraordinário ganho. Outro sim é dizer que este projeto de lei dá uma outra dimensão ao Presidente da Assembleia. Dá mais responsabilidades ao Presidente da Assembleia, atribui ao Presidente da Assembleia um estatuto que realmente dá alguma dignidade. O que nós temos atualmente... Gestão do orçamento. Sim. O que nós temos atualmente não dá. E responsabiliza não só os vereadores, em termos de algumas limitações, em termos de poder estar na Câmara e ao mesmo tempo que estar numa outra parte, na Assembleia Nacional, como foi o meu caso, quando fui vereador a meio tempo na Câmara de São Vicente, ao mesmo tempo deputado nacional. Já esta lei não permite, porque diz que os vereadores têm que ser a tempo inteiro e em regime de exclusividade. Nós pensamos que aqui ganha-se uma maior dimensão e atribui-se uma maior responsabilidade. E há um aspecto que é muito importante, é que vai permitir que o vereador tenha um assessor e um secretário. Ora, provavelmente nós podemos dizer, é mais custos
para o município. É verdade, é mais custos. Mas se nós tivermos a linha de conta que o presidente vai escolher um cidadão, um munícipe, que seja um munícipe que, em termos de hierarquia profissional, esteja no topo, seja um grande profissional, que poderá trazer grandes ganhos ao município, ter um assessor e ter um secretário poderá ser, do nosso ponto de vista, também uma mais-valia. Porque vai permitir-lhe rentabilizar muito mais o seu tempo e, consequentemente, poder gerir melhor as suas responsabilidades e dar um melhor contributo para o próprio município. Há um outro aspecto que é desculpe, importantíssimo, que é aquilo que disse há bocado, que é a limitação dos mandatos. Nós entendemos que sim, é preciso limitar os mandatos dos presidentes das câmaras, ou melhor, da classe política a nível municipal. Porque nós temos presidentes de câmaras que estão lá há muitos e muitos anos. Desde o início. Há muitos e muitos anos. E pronto, e pode-se confundir a Câmara ou o município com o próprio presidente. E pensamos que é preciso criar aqui uma ruptura para permitir que haja novas ideias, sangue novo, o romper com determinados praxes que muitas vezes não ajuda ao próprio desenvolvimento do município. Estamos a chegar ao fim. Aquilo que nos traz o estatuto que é apresentado pelo PICV, e o Governo, penso eu que também já tem um, porque eu tenho do Governo, se bem trabalhados, com serenidade, pode ser que tenhamos... São propostas que virão ainda a tempo das próximas autárquicas? Sim, o objetivo será esse. Para terem efeito a partir do próximo ciclo autárquico? Não, eu penso que sim. Eu penso que, não, eu penso que se a proposta do Governo entrar no Parlamento ainda este mês ou quiçá em agosto, pode ser discutida em outubro. Pode-se discutir em outubro. As eleições de 24 serão aí para novembro, mais ou menos, outubro, novembro de 2024, portanto, não dá tempo. Agora, desculpa. Não, muito rapidamente. Eu compreendo as questões levantadas pelos colegas. Eu quero dizer, eu tenho a minha opinião pessoal sobre todas essas matérias. Eu estou ligado de certo modo, ligado ao municipalismo desde a sua origem. Ainda fui delegado de governo no período de transição. Em 91, e é uma matéria que gosto muito, mas aqui só um pormenor nesta questão da parlamentarização. Há só uma questão que é para refletirmos todos. Esta iniciativa, como eu já disse, já foi pensada em Cabo Verde há muito tempo, não foi inventada por nós, portanto, cabo-verdianos, já foi experimentada em outras latitudes e não terá sido muito bem acolhida, porque o município, quem vota, deve saber em quem é que está a votar. A filosofia do poder local é totalmente diferente, no meu ponto de vista, da filosofia, portanto, para o poder central. Enfim, mas aqui uma questão é de democracia. É a questão do município ter poder de decisão. Ter poder de decisão e saber que eu estou a eleger fulano Beltrano. Agora, há aqui um pormenor que nós, enquanto políticos, sabemos. O essencial está na composição da lista. Para não termos os problemas que temos tido, o que estamos a viver agora por isso é que eu não quis referir nenhuma Câmara em especial, mas para não termos esse problema, os partidos políticos têm que ter cuidado na elaboração das listas que, efetivamente, infelizmente, nem sempre temos tido. E quando digo, estamos a referir a todos nós. Nem sempre temos aquelas preocupações que deveríamos ter, porque, enfim, os critérios da elaboração de listas muitas vezes deixam a desejar, em todos os partidos políticos, claro. Okay. Certo, muito bem. Estão então lançados os dados sobre o novo estatuto dos municípios, que deverá dar debate para os próximos tempos. Gostaria então de agradecer aos senhores deputados, senhora deputada, por terem vindo a mais um Em Debate aqui na televisão de Cabo Verde. Nós ficamos então por aqui. Já sabe, nós voltaremos até daqui a 15 dias e provavelmente para o debate sobre o Estatuto da Nação, traçar um olhar sobre
como vai o estado de saúde, digamos assim, do nosso país. Foi então um prazer ter estado aqui consigo. A continuação de boa noite com a sua televisão.